Abram a Bíblia de vocês, Jeremias, no capítulo 29. Contemporâneo de Ezequiel, que já foi trazido aqui nesta manhã. Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Vamos pedir uma instrução do Senhor com relação a essa profecia. Nós sabemos que tudo para nós já está revelado. Às vezes não temos a compreensão necessária para determinados momentos que atravessamos nessa vida, mas como sabemos que a Bíblia é um compêndio, A Bíblia é uma reunião de promessas, aonde que esse Deus fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Nós temos já essa convicção gravada no mais profundo do nosso ser. Então, Senhor, nos fale, Pai. Nos fale trazendo revelação, Pai, nessa manhã, para que possamos cada vez mais nos agarrar na Sua palavra, Pai. Essa palavra restauradora, essa palavra da qual nós não devemos em nenhum instante duvidar, Pai. Porque o Senhor é um Deus da certeza. O Senhor é um Deus da verdade. E é em Ti, Senhor, que nós confiamos e nos entregamos totalmente para a honra e glória do Seu nome, Pai, e testemunho da Tua igreja, da igreja do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Ratificando, essa restauração que foi aqui a abertura, o tema: esperança e restauração em Deus. Repetindo: esperança e restauração em Deus. Falava ainda há pouco com a Léo, no tocante às angústias, no tocante às incertezas desse mundo que vivemos nos dias atuais, e que da qual o Senhor já nos preparou. Ele já nos disse, que no mundo teremos aflição, mas que tenhamos bom ânimo, que nunca, deixamos de confiar, deixamos de acreditar nele, porque conforme já foi repetido aqui e o que foi ministrado no domingo passado, é a fé em Deus que faz o impossível acontecer. E se olharmos exatamente para a nossa vida, quantos impossíveis já aconteceram? E esse Deus, Ele mostra exatamente através da Sua palavra, o que Ele fez ontem, Ele está fazendo hoje na nossa vida. Nós não podemos duvidar disso. Sabemos que Ele é um Deus para todos e não exclusivo de uma época, exclusivo de algumas pessoas. Ao contrário, o que já está escrito e revelado pelo Santo Espírito
não é? É para que verdadeiramente nós nos apeguemos nessas verdades para cumprir a nossa caminhada terrena, não é? Para andar sem dúvida, para andar com a plena confiança nesse Deus que é um Deus realizador. Tudo que Ele realizou ontem, né, Ele está fazendo hoje, porque é da natureza dele realizar. Amém? E muitos, infelizmente, ainda se encontram desorientados, sem uma perspectiva de um futuro melhor nessa vida. Não sabe ao que se apegar. No caminho, conforme eu ministrei no domingo passado, quantas religiões existem, E na questão de uma quadra ali, a gente, até falei hoje com a Léo e com a Bia, num trajeto aqui para a igreja, que nós passamos por 2 religiões, em questão de tipo 30, 40 metros de distância uma da outra. Muita gente cega nesse mundo, irmãos, que estão buscando a Deus em caminhos tortuosos, em caminhos das quais não irão encontrar. Porque João, no capítulo 14, verso 6, a declaração de Jesus é dita, já é passada exatamente para cada um de nós, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Independente de todas as religiões que estão aí, nós não estamos aqui para desmerecer qualquer uma delas, mas nós sabemos aonde que nós encontramos a Cristo, aonde que nós encontramos o verdadeiro caminho, que é através de tudo que Ele já deixou revelado para nós, E como eu sempre cito para vocês, nós somos bíblicos, nós somos orientados, nós não estamos desorientados nessa vida, muito pelo contrário. Nós já sabemos para onde estamos indo, nós já sabemos o que nós devemos trilhar, porque Jesus já mostrou exatamente o caminho, e é Ele próprio. Amém? E nessa busca, dessas incertezas, dessa angústia que o mundo vai condicionando a cada um de nós, e são exatamente nesses momentos que nós devemos cada vez mais nos apegar às promessas de Deus, conhecer a palavra, se apegar exatamente nessas promessas. A Bíblia ela é repleta de promessas, e nós estamos diante de um Deus imutável, um Deus que é o mesmo de ontem. E essas promessas todas já estão aí reveladas para cada um de nós, a exemplo da ministração que nós estamos desenvolvendo aqui. E uma vez que encontramos e vivemos essa promessa, colocamos essa promessa no mais profundo do nosso ser, de certa maneira é um porto seguro, aonde que a gente ancora toda a angústia, ancora a nossa alma. Amém? E em especial aqui nessa profecia, o profeta Jeremias, dele, que escreve através da orientação do Santo Espírito de Deus, nós recebemos um convite para confiarmos totalmente, plenamente nas providências do Senhor, que mais uma vez, Ele é um Deus realizador, Ele é galardoador, Ele adora contentar os seus filhos. Diz a palavra que as dádivas dele continuam descendo, desceu ontem e continua descendo hoje nas nossas vidas. Ô Pai eterno, certa vez alguém perguntou, se pudesse salvar apenas um livro do mundo em chamas, qual que seria esse livro? E um cristão respondeu: a Bíblia, é claro, pois ela contém as palavras necessárias para a vida eterna.
O que nós devemos buscar, irmãos, sobre qualquer atitude na nossa vida, nesse momento, né, que nós estamos atravessando, é a vida eterna. Nós não podemos abrir a mão dessa eternidade. Ainda ontem, vendo um flash de um programa na TV, né, uma das músicas estava falando exatamente, né, eu troco a minha eternidade. Uma música mundana, eu troco a minha eternidade por você, na declaração para uma mulher. Nem sabe o que está se falando, né? Quer dizer, o cara está se entregando totalmente no inferno, não está nem se dando conta do que está falando. Ô Pai eterno, por isso muita gente desorientada nessa vida, irmãos. Ô Deus amado, assim como o povo de Israel precisava da palavra de Deus para renovar a sua esperança, naquele momento que eles estavam atravessando, nós também precisamos nos apegar em todas essas promessas de Deus, para, conforme falávamos ontem, né, na fala do apóstolo Paulo, né, me guardei na fé e cumpri o bom combate. Em outras palavras, não duvide do poder de Deus, não coloque seu Deus à prova, não é? Mas nunca duvide do seu poder, porque é pela fé em Deus, somente através da fé em Deus é que conseguiremos, não é? Sair do impossível para o possível. Amém, irmão? E como sempre sabemos, né, que na Bíblia nós encontramos diversos exemplos do prover e do cuidado de Deus para com o seu povo. Basta abrirmos a Bíblia que nós estamos já nos deparando exatamente com as promessas e as realizações desse Deus que faz, esse Deus que, né, se alegra em nos ver alegre. Ô Pai, e mais uma vez dizendo, pela sua imutabilidade, né? Imutabilidade, em outras palavras, ele é um Deus que não muda, ele é um Deus de sempre, né? E esse Deus, ele está agindo na nossa vida nos dias atuais, mesmo que ainda não estamos vendo os resultados que estamos buscando, mas ele está agindo, isso é inegável, nós sabemos disso, não é? Não vem nada, absolutamente nada que vem de Deus que não tem um propósito, ou melhor, que deixa de ter um propósito para nos levar para o bem. Deus, irmãos, Ele sempre agirá para que nós possamos alcançar a provisão mais que suficiente, né, para completarmos esta jornada. Quando nós observamos exatamente o contexto histórico dessa passagem, né, Jeremias, ele escreveu esse texto durante o exílio babilônico, a exemplo das visões que Ezequiel teve, não é, na abertura, de prosperidade, de busca exatamente, né, numa restauração, porque Deus, Ele é um Deus do impossível. Quando Judá havia sido conquistada e o povo estava vivendo longe de sua terra natal, ele escreve exatamente isso através da boca de Deus, porque o profeta, ele fala através da boca de Deus, ou seja, da fala de Deus. E a mensagem de Deus dada por Jeremias pedia que o povo aceitasse o exílio e que confiassem em seus planos. Agora você recebe uma notícia que não é boa. E de certa maneira Deus está falando para que você aceite essa notícia, esse acontecimento, porque Ele tem coisas melhores para realizar na tua vida.
E é essa situação exatamente que passava esse povo. E Deus diz exatamente, não é? Confia nos meus planos. Enquanto que naquele instante os falsos profetas prometiam uma libertação imediata, Jeremias, ele, não é, fala exatamente que esse exílio da qual eles estavam nesse instante submetidos duraria 70 anos. No verso 10 dessa mesma passagem, não é? Do capítulo 29, diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo de volta a esse lugar. Deus, Ele garantiu que tinha planos de paz e prosperidade para o futuro de seu povo, convidando sempre, né, esse povo a buscá-lo de todo o coração. Você está querendo as coisas para ontem, mas Deus tem o tempo dele. Deus, né, conforme diz a palavra, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus sabe exatamente o que é melhor para a nossa vida, como Ele sabia, né, o que era melhor para esse povo. Esse povo vivia numa plena rebeldia. Esse povo era contrário exatamente à vontade de Deus. Deus dá a guerra para o povo inimigo, aqui em específico para Nabucodonosor, um rei da Babilônia, que faz cativo o povo de Deus. Deus, dessa maneira, Ele lhe deu a guerra ganha, entre aspas, para o inimigo, para a correção desse povo, porque esse povo necessitava exatamente de uma correção, e o que foi feito, né? Nós observamos exatamente a todo um instante na Bíblia, né? Quando nós vemos a Bíblia num contexto histórico, né? É Deus correndo atrás do homem e o homem correndo de Deus. É Deus pedindo exatamente para que o homem faça a sua vontade e o homem faça a vontade dele. Então essa rebeldia, essa indisciplina tem um preço. E o preço aqui era esse exílio babilônico, e da qual Deus fala pela boca, não é, de Jeremias, o que o povo precisava viver naquele momento, aceitar aquele exílio. Quando nós nos deparamos exatamente com esse verso, né, nós enxergamos aqui a soberania de Deus em meio a todas as dificuldades, porque nós sabemos que Ele cumpre os seus planos de paz, esperança e restauração para aqueles que o buscam com um coração sincero. Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, coração sincero. Com Deus não existe hipocrisia. Não adianta você prometer coisas para Deus que é da boca para fora. Ele conhece. Assim como Ele fez com que aquele povo no deserto, no exílio do Egito, caminhasse 40 anos, aqui Ele está fazendo um outro exílio de 70 anos, para corrigir esse povo. Na verdade, no exílio foi de 400 anos, melhor dizendo, esse povo cativo. Aqui Ele está fazendo 70 anos com que esse povo fique aprisionado pelo rei inimigo. Vão vendo exatamente como Deus age, né, para que num determinado momento Ele possa fazer o melhor para a vida de cada um.
Sempre digo, né, que as nossas orações elas têm que estar, né, totalmente alinhadas com a vontade de Deus, porque uma vez que nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, resultará em milagres na nossa vida. Uma vez que estamos levando a nossa vida numa total vigilância, numa total reverência a Ele que veio para nos trazer vida e vida em abundância, nós seremos essa árvore frutífera que é regada pela água que sai debaixo do trono dele, conforme a abertura. E ao meditarmos nessa profecia de Jeremias, não é? Nesse capítulo 29, dos versos 11 a 14, nós encontramos aqui revelações mais que suficientes para confiarmos plenamente nas promessas de Deus. Primeira revelação: dos planos de Deus para o seu povo, verso 11. Diz a palavra: eu sei que pensamentos tenho a respeito de você. Na carta, na epístola aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, de 33 a 36, a palavra revela, não é, o que já estava escrito em Salmos, que nós não temos a capacidade de capturar a mente de Deus, não sabemos o que Ele pensa, mas Ele diz: eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, e Ele completa: são pensamento de paz e não de mal. Aqui Ele está mostrando exatamente o que Ele pensa com relação à minha vida e com relação à sua, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ele sabe o que é melhor para nós, conforme Ele sabia exatamente o que era melhor para aquele povo. Tanto que Ele manda o profeta, né, ir até aquele povo: fica tranquilo, vai ser só 70 anos, mas depois vocês vão prosperar. Amém? O que são 70 anos diante de a eternidade que nos aguarda? O que são 400 anos diante da eternidade que nos aguarda? Percebe, irmãos? Este verso é uma afirmação da soberania de Deus e de sua bondade, mesmo em tempo de julgamento. Aquele povo ele estava passando exatamente por uma correção, por uma disciplina. Mas a soberania de Deus, a destra de Deus estava exatamente acompanhando eles. Vão vendo exatamente os acontecimentos, né? Porque daí vocês vão tirando conclusões. Esse exílio babilônico, conforme também foi o exílio no Egito, aquele povo plantava, colhia e comia, vivia. Olha como é esse Deus, ainda que Ele nos pune, né? Nos pune com uma brandidão, com uma, não é, leveza. Oh glória! Esse povo andava como nós andamos aqui em Curitiba, não tinha algemas, viviam, mas não estavam exatamente na terra da qual eles idolatravam, porque foram tirados da sua terra. Os planos de Deus para o seu povo são sempre cheios de um propósito, mas principalmente de paz e esperança. Eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal. Ao observarmos exatamente essa promessa, né, que nós temos que nos apegar sobre qualquer circunstância da nossa vida. Oh Deus! Mesmo quando nós enfrentamos essa disciplina colocada por Deus na nossa vida, nós estamos cientes de que o pensamento dele, não é, para aqueles que realmente é o seu povo, para aqueles que estão fazendo a sua vontade, é pensamento de paz
e não de mal. Oh Deus, aqui essa promessa é um lembrete de que Deus tem o controle total de tudo e trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele ratifica exatamente, não é? Isso que ele está fazendo lá atrás para esse povo, para nós nos dias atuais. Todas as coisas cooperam, trabalham para o bem. Amém? Enquanto os exilados poderiam estar desesperados ou ressentidos, Deus lhes revela um plano que vai além da compreensão imediata deles. No que eu explicava para vocês, não é? Que isso é um contexto meio que fora da realidade desse mundo. Normalmente aqui nesse mundo a gente quer as coisas de imediato. Você quer exatamente com que as coisas aconteçam de imediato. Às vezes você se desespera sem problema acontecer. Já antecipa o fim de determinadas coisas sem acontecer. Essa tecla que a gente sempre bate aqui, não é? Essa falta de esperança da qual às vezes a gente se encontra diante de montanhas, diante de circunstâncias contrárias à nossa vontade. A paz mencionada aqui, ela não é apenas a ausência de conflito, mas uma plenitude espiritual e material também, planejada por Deus para um futuro, da qual está sobre o seu pensamento. Pensamento de bem e não de mal, pensamento de paz e não de mal. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, sabe aquilo que nós estamos buscando. Por isso que, não é, sobre qualquer circunstância na nossa vida, nós temos que deixar exatamente tudo para Ele. Sempre falo aqui, né, se nós nos acostumarmos a entregar para Ele as coisinhas pequenas que a gente for fazer, quando estivermos diante de montanhas intransponíveis, conforme foi a ministração do domingo passado, né, nós sabemos que Ele vai fazer o impossível acontecer. O que é a nossa impossibilidade é a possibilidade dele. Aquilo que nós estamos descrentes, não é? Ele está preparando exatamente um futuro de paz e não de mal para cada um de nós. Amém? E como eu sempre digo, né, essa eternidade já começou aqui na nossa vida. Ele quer nos trazer exatamente toda sorte de bens, tanto materiais, mas principalmente espiritual. Uma vez que você, não é, aprenda a administrar aquilo que Ele está te dando de bens materiais, e que esses bens materiais não façam com que você substitua a preeminência dele na tua vida, ou seja, a importância dele na tua vida, mais do que tudo que pedimos ou até imaginamos, né? Pelo poder que já age em nós, Ele fará. Amém? E essa paz aqui, Ele não está dizendo que é uma falta de conflito, muito pelo contrário. No mundo tereis aflição. A esperança aqui, ela está fundamentada não nas circunstâncias, mas sim no caráter de Deus, que é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Portanto, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, Deus tem um propósito maior que não podemos compreender completamente. As intenções de Deus
são sempre para o nosso bem, visando trazer paz, crescimento e um futuro cheio de esperança. Assim como os exilados deveriam confiar nas promessas de Deus, somos também chamados a descansar nas suas promessas. É Ele que tem o controle de nossas vidas e é Ele que sempre está trabalhando para o nosso bem. Amém, irmãos? Números no capítulo 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Ou promete e deixa de cumprir? Tudo que a Bíblia revela, tudo que a Bíblia escreve, irmãos, são promessas exatamente para nós, tanto para o plano terreno como também para a eternidade. O que nós devemos é nos agarrar, confiar verdadeiramente nesse Deus. Entregue seu caminho a Deus, confia nele que tudo ele fará. Davi falando no Salmo 37, verso 5. E nós sabemos exatamente a história de Davi, tudo que ele passou de provações e tribulações nessa vida, tudo que ele suportou. E ele traz essa declaração para nós: confia, entrega e confia. Deus é fazedor. Segunda revelação, dos propósitos de Deus em meio à circunstância, verso 12. Diz a palavra: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Tudo, irmãos, inicia com a oração e termina com a oração. Aqui nesse verso está revelada a relação restaurada entre Deus e o seu povo, iniciada por uma oração sincera, que deve estar totalmente alinhada à vontade dele. Deus, Ele deseja que haja uma comunicação genuína, ou seja, simples, onde os corações estejam totalmente abertos e submissos à sua vontade. Não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo, Pai, pela sua glória. A Ele toda honra e toda a glória. Invocar e se aproximar reforça a ideia em mantermos um relacionamento sincero e contínuo com Deus. Mantermos uma amizade com Deus, uma amizade profunda com Deus. Permitir que Deus entre exatamente em todas as nossas intimidades. Dá exatamente essa legalidade para que haja essa restauração na nossa vida por inteiro. Seja no aspecto físico, seja no aspecto mental, financeiro e espiritual, em todos os aspectos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus absoluto de todas as nossas, entre aspas, propriedades. O que nós devemos é entregar para Ele, tudo. Amém? Oh Pai eterno, esse verso, ele nos ensina que a oração não é apenas um dever, mas um privilégio que nos permite nos aproximar de Deus e cultivar intimidade com Ele. Olha que tempo que Ele nos permite, de falar diretamente com Ele. Nós não precisamos de intermediário, não precisamos de santo, não precisamos de pastor, não precisamos de qualquer liderança eclesiástica para falar com Deus. Nós podemos ter esse particular com Ele a qualquer momento. O véu se rasgou, não tem mais um lugar apropriado para falar com Deus. Nós podemos falar com Deus em todos os lugares. Jonas falou com Deus dentro da barriga de um peixe. Nós vemos na Bíblia diversas citações onde que as pessoas recorreram a Deus, Agar, enfim, tantas personagens que demonstram exatamente que conversaram com Deus e tiveram as suas petições respondidas.
Quando enfrentamos desafios como os exilados na Babilônia, devemos invocar o Senhor com fé e sinceridade, sem dúvida, sabendo que Ele ouve e se compraz, ou seja, se alegra em responder aos que buscam Ele de todo o coração. Essa é a parte B, desse verso. E a parte B diz assim: e eu os ouvirei. Olha que afirmação. Se você buscar a Deus com um coração sincero, Ele te ouve. Se você buscar a Deus quando você está fazendo a vontade dEle, Ele te ouve. E aqui está revelada a graça alcançada através de Cristo Jesus. Ao sabermos que Deus ouve as nossas orações quando verdadeiramente estamos arrependidos. Deus, Ele está sempre disposto a restaurar e renovar aqueles que o buscam com sinceridade. Sempre. Não é uma hora ou outra, muito pelo contrário. Ele ouve, Ele está aqui agora, né, com o seu ouvido inclinado, ouvindo as nossas petições. Você sabe exatamente o que você necessita, eu sei, enfim, não é? E Ele é um Deus de todos. Deus, Ele está sempre disposto a restaurar e renovar. Esse ato de ouvir representa um relacionamento próximo e uma disposição divina de agir em favor do seu povo. Este ouvir é uma garantia de que Deus está sempre atento às nossas necessidades, às necessidades do seu povo. Eu os ouvirei. Revela o coração compassivo, não é, de Deus, longânimo de Deus, aprendendo, ou melhor, compreendendo exatamente através da sua longanimidade que nós estamos num aprendizado. Uma vez que nós nos predispomos a ouvi-lo, uma vez que nós damos um pequeno passo de fé, Ele nos ouve. E Ele nos ouve e responde àqueles que se voltam para Ele em fé e humildade. Coração contrito, verdadeiramente arrependido. Ó Pai, essa certeza deve nos encorajar a orar com confiança, sabendo que nossas palavras não caem em ouvidos surdos, muito pelo contrário, Ele está atento, não é? Ele está atento. Deus é fiel para ouvir, consolar e agir em nosso favor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Terceira revelação, da intimidade e amizade com Deus, verso 13. E olha o que Ele diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Ele nos esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente quando você está sendo sincero. Ele sabe quando você está suplicando a Ele, não é? De coração contrito, arrependido dos seus maus feitos. Ao buscar a Deus de todo o coração, Ele promete ser encontrado, demonstrando o seu amor e a sua fidelidade. Sinceridade. A sinceridade, ela é totalmente necessária para encontrarmos com Deus. Se estamos sendo sinceros, Ele sempre vai estar do nosso lado, Ele sempre está presente. Mas a partir do momento que nós usamos de sinceridade, Ele age a nosso favor. Ele nos escuta, Ele nos atende. Amém? Portanto, sem sinceridade, não gaste nem o seu oráculo, não é? Não perca tempo. Se acerte primeiro com Deus e depois recorra exatamente aos seus favores. Ele é um Deus que se alegra em nos ver alegre.
e se entristece ao nos ver em iniquidade, não é? Em pecado. Ó Pai eterno, buscar a Ele de todo o coração implica em mantermos um compromisso pleno e sem reservas. Aquele povo estava exatamente submetido a esse cativeiro para que, não é, como se dissesse: veja exatamente que eu estou aqui do teu lado, né? Mesmo você ainda sob o domínio de um rei inimigo, eu estou cuidando da tua vida, eu jamais vou te abandonar. Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito da tua vida, que são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero o melhor para você. Eu quero exatamente com que você perceba que eu jamais desisti da tua vida. Eu sou um Deus presente que quer que você, não é, recorra a mim a todos os momentos. Eu quero que você dependa de mim a todos os instantes. Amém. Essa promessa é uma poderosa motivação para a oração fervorosa e uma relação profunda com Deus. A frase "me acharão" não é apenas um encontro, mas uma comunhão íntima com Deus. Em outras palavras, resultado de uma busca constante e genuína, ou seja, simples. Jeremias, ele nos ensina que a verdadeira busca por Deus exige inteireza de coração e intenção. Deus nos conhece por inteiro, não podemos ir com Ele com mentira, não é? Falar coisas exatamente que nós não faremos. Quantas pessoas estão aí fazendo promessa, deixando o cabelo crescer, deixando barba crescer e não sei o que mais crescer, e no primeiro momento desagrada a Ele. Não são essas promessas de mudança de aparência, mas sim de atitude. Ele quer o nosso coração, Ele quer exatamente, não é, que nos rendemos a Ele, enxergamos a Ele e nos rendemos a Ele. Amém? Ó Pai eterno, essa inteireza, melhor dizendo, de coração, essa intenção, significa que nós devemos abrir mão de distrações. Quanta coisinha faz exatamente com que você distrai, não é? Quantas coisas que vêm exatamente para te distrair das coisas do alto. Essas distrações, né, que nós devemos abandonar, é para que verdadeiramente nós possamos priorizar a presença de Deus na nossa vida. E uma das coisinhas que eu sempre falo, que gera muitas distrações, né, irmãos? Nesses dias atuais, nesse mundo de faz de conta, nesse mundo de avatar, quantos apegos desnecessários ainda que a gente mantém, de formas às vezes excessiva. Idolatria por coisas, por bichos, sei lá por quê, entende? Deixando exatamente de colocar o Senhor, não é, em primeiro lugar na nossa vida. Veja quantas coisas que enganam o mundo, irmãos. Quantas coisas. Quando buscamos a Deus dessa forma, Ele promete que será encontrado, trazendo paz, direção e restauração. Essa busca profunda deve ser uma prática diária e contínua, especialmente em tempos de incerteza e desafios. E a quarta revelação, da restauração e o retorno final. Verso 14 diz: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Observa, Ele permite exatamente com que a gente o encontre.
Que a gente, não é, vá até a Galileia e encontre Ele, porque Ele está exatamente na nossa Galileia. Acabarei com o seu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei. Veja que ele estava exatamente disciplinando esse povo, porque ele deu a conquista da guerra de Judá para Nabucodonosor, para o rei da Babilônia. Ó Pai eterno, eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, ou seja, para a sua terra, para Jerusalém. Esse verso revela uma promessa de restauração completa. Deus, Ele não apenas promete ser encontrado, mas também promete agir para transformar a condição do seu povo. O retorno do exílio simboliza a fidelidade de Deus às suas promessas. Ele é um homem para que não minta. Mesmo quando o povo enfrenta disciplina por seus pecados, mas Deus jamais desiste de cada um de nós, independente do pecado que nós cometemos. Uma vez que estamos totalmente arrependidos desse pecado, Ele nos perdoa e nos traz de volta a casa. Amém, irmãos? Serei encontrado por vocês, diz a palavra. Indica que Deus deseja um relacionamento íntimo com o seu povo. Acabarei com o seu exílio e o restaurarei. Aqui está revelado não apenas uma mudança física, um retorno à terra natal, mas também um retorno espiritual. Deus, Ele não apenas ouve e responde às nossas orações, mas também intervém ativamente para transformar a nossa vida. Por isso que esse povo estava sobre o exílio babilônico. Ele estava exatamente interessado em transformar a vida daquele povo. Por rebeldia, aquele povo foi levado cativo pelo rei da Babilônia. A promessa de restauração é um lembrete de que Deus é fiel. Ele sempre cumpre os seus planos, mesmo em meio às dificuldades causadas pelos nossos próprios erros. E isso deve nos encorajar a confiar em sua capacidade de redimir, renovar e restaurar a nossa caminhada com Ele. Oh, glorioso Deus! Irmãos, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele revelou ao povo de Israel, aos exilados na Babilônia, e também, a nós, que os seus pensamentos de planos sempre visam o bem. Mesmo em meio às adversidades, Ele não abandonou, mas permitiu que o sofrimento os levasse a buscá-lo de todo o coração. Aquele povo, como também a nós. Essa promessa de restauração, ela transcende o contexto histórico e alcança as nossas vidas nos dias atuais. O que aconteceu lá, com aquele povo por rebeldia, chega até nós nos nossos dias, chega diante de todos esses que estão desencontrados nessa vida terrena. Oh Deus! Assim como Deus prometeu trazer o povo de volta do exílio, Ele promete nos restaurar quando nos achegamos a Ele em oração e o buscamos com sinceridade. Ele é fiel e nunca nos deixa ou nos abandona. Ele está sempre disposto a ouvir e transformar a nossa sorte, tanto na terra
como nos céus. Ele espera exatamente que alcancemos todas as bênçãos espirituais, celestiais e terrenas também que Ele deseja para cada um de nós. Conforme o Salmo 23, no verso 5, diz que tem uma mesa estendida, tem um banquete nos aguardando, para que todos os nossos inimigos vejam como a nossa mesa é farta aos olhos do Senhor. Quantas bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Ele quer o melhor para nós. Ele é um Deus de paz e não de guerra. Ele é um Deus de bem e não de mal. Ele é um Deus de amor e não de ódio. Hoje, Deus está chamando você para buscá-lo com todo o coração. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Deus está te chamando hoje, irmãos, para uma restauração plena, para uma restauração verdadeira com Ele, assim como Ele permitiu o exílio daquele povo, sob o domínio de Nabucodonosor. Seja qualquer o domínio que está hoje de certa maneira te escravizando, de que ordem for, Deus está quebrando todas essas correntes. Deus está te livrando exatamente de todo esse mal, porque Ele quer o melhor para a tua vida. Não importa onde você esteja ou quais desafios estejam enfrentando, o que você esteja enfrentando agora, Deus promete ser achado por você. Busque a Ele. Busque a Ele, que certamente você o encontrará. Ele deseja restaurar a sua vida, renovar as suas forças, e guiar seus passos. Venha a Ele em oração, com sinceridade e confiança, e experimente o poder transformador de sua presença. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado por esse exemplo, Pai, da qual o seu povo estava nesse momento aprisionado sobre um rei inimigo. Mas nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós jamais podemos duvidar, Senhor, do seu poder, da sua soberania, da sua capacidade de nos transformar e nos libertar exatamente, para que possamos cada vez mais glorificar a Ti com o nosso procedimento, Senhor. Glorificar a igreja do Seu Filho Jesus através das nossas atitudes, Pai, através da nossa restauração. Ser conosco, Senhor, assim como o Senhor foi com esse povo exilado. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus do bem, o Senhor é um Deus de paz. Tranquilize, Senhor, a nossa mente, tranquilize o nosso coração, porque queremos, Pai, fazer o que lhe agrada e não necessariamente mais o que nos agrada, para a honra e glória do Seu nome. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.